Bom dia, pessoal. Bom dia ou boa tarde, ou sei lá que horas que você está vendo. Bom, a semana passada eu passei uma atividade que não foi realizada. Eu espero que vocês ainda deem atenção para ela, porque na verdade a gente está fazendo porque nós temos que fazer, mas além disso a gente está preocupado também com o aprendizado de vocês, né? A professora Daiane está trabalhando com vocês as equações. A atividade da aula passada eram expressões algébricas, né? Elas são parecidas, mas não são iguais. O que diferencia é que aqui na equação a gente tem o símbolo de igualdade, que é este sinalzinho aqui. Deixa eu ver, não está escrevendo. Este sinalzinho aqui, né? Que é o sinal de igualdade. E o que esse sinal quer dizer? Ele quer dizer exatamente isso, igualdade. Ele está dizendo que, é meio óbvio, né? Mas ele está dizendo que o que eu tiver no meu primeiro membro, que é o que está na frente do sinal, ó, primeiro membro é o que está aqui na frente, é igual o que está, termo. No meu segundo termo, o primeiro termo é igual ao segundo termo. Quer dizer, tudo que eu tenho de um lado tem exatamente o mesmo valor numérico do que eu tenho do outro lado. Tá? Aqui nas equações a gente tem as incógnitas. Eu escrevi aqui variável, mas na verdade na equação ela não é variável porque ela não varia, né? Ela não está variando em função de alguma coisa. Então aqui é uma incógnita. E vamos pensar no sentido da palavra incógnita. O que quer dizer incógnita? Vocês já ouviram a expressão, nossa, fulano é uma incógnita. Para que a gente usa essa palavra? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer algo que a gente não compreende ou que a gente não sabe, né? Então aqui nas equações a gente tem as incógnitas, que são aquelas letrinhas que a gente não sabe qual é o valor dela. Existe um valor, é um valor numérico, só que esse valor está escondido e é justamente o que a gente precisa descobrir. Normalmente as incógnitas que são utilizadas, as mais utilizadas, são A, B, C ou, mais ainda, X, Y e Z. Vocês vão ver, a gente pode usar a letra que for, você pode usar a letra do seu nome, é indiferente. É uma letra, é um símbolo que está representando um número que está escondido e que a gente precisa descobrir. Então a letra é indiferente, mas essas 6 que eu coloquei aí para vocês são as mais utilizadas. E aí, para a gente conseguir descobrir os valores das incógnitas nas equações, a gente precisa se lembrar um pouquinho das operações inversas. O que seriam as operações inversas? São as operações que, se a gente fizer as duas, no final o resultado não é alterado. Ah, como assim? Não entendi. Como assim? Então, vamos supor que eu tenha aqui o número 2. Vou mudar a caneta. Peraí. Eu tenho aqui o número 2, tá? Eu vou pegar esse número 2 e eu vou multiplicar por 4. Se eu fizer essa conta, o que vai acontecer? 2 vezes 4 é 8. Só que vamos supor que eu queira continuar tendo o número 2. Então, o que eu preciso fazer? Bom, 2 vezes 4 dá 8. Qual é a operação que, se eu fizer, eu vou voltar a ter o número 2? Se eu pegar o número... Tem várias, na verdade, mas eu estou falando uma só. Se eu pegar o número 8 e dividir por 4, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ter o número 2. Eu tinha o número 2 e eu continuo tendo o número 2 aqui. Então, eu posso dizer que multiplicar por 4 e dividir por 4 são operações inversas, quer dizer, a multiplicação e a divisão por um mesmo número são operações inversas. E aí, vocês lembram de alguma outra? Vamos lá, vamos manter o número 2 aqui, de rosa. Vamos manter o número 2 aqui. Se eu pegar esse número 2 e somar 3, eu vou obter o número 5. Mas se eu quiser voltar a ter o número 2, fazendo uma operação inversa, o que eu precisaria fazer? Seguindo o mesmo raciocínio ali. É só eu subtrair o mesmo número 3. Quer dizer, a adição
e a subtração por um mesmo número são operações inversas. Eu saí do número 2 e voltei para o número 2 com essas operações inversas. É bastante importante a gente ter noção plena disso aí, de operações inversas, tá? Então, as operações inversas que a gente tem, ó, operações inversas. Quais são que a gente conhece? A operação inversa do mais é o menos. Consequentemente, do menos é o mais. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Consequentemente, da divisão é a multiplicação. Aí tem potenciação com radiciação e tem outras operações, mas a gente vai ficar aqui. Então, vocês precisam lembrar que operação inversa de mais é menos e operação inversa de menos é mais. Operação inversa de vezes é dividir e operação inversa de dividir é vezes. Tudo bem? Vamos prosseguir.